Oi, gente, meu nome é Luana Paixão, você é a instrutora de vocês hoje. A nossa aula de hoje é sobre roteiro, ok? Na última aula nós falamos um pouquinho sobre a parte de roteiro junto com a narrativa, a estrutura de 3 atos, e hoje nós vamos falar um pouco sobre como produzir o roteiro de fato, certo? Nós vamos começar com a conceitualização do roteiro nessa aula, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia de como começar. Como vocês podem começar a conceitualizar a sua história, como vocês podem começar a conceitualizar o seu roteiro, para que seja um processo um pouquinho mais fácil de se fazer no começo. Claro, depois que você começa a produzir mais roteiros, a fazer mais histórias, acaba sendo um processo que vai ficando natural, né? Você vai se adaptando a ele, você vai se acostumando com ele, e muitas das vezes a gente acaba achando que funciona pra gente, né? O que eu mostro pra vocês aqui, o que eu vou mostrar pra vocês aqui é o que funciona pra mim. O que funciona pra mim quando escrevo roteiros é isso, ok? Então, só para deixar claro que existem várias formas de escrever roteiro, e para mim você começar aos poucos me ajuda, ok? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Começando pela parte da conceitualização, começando aos poucos, nós vamos falar sobre palavras, ok? Nós vamos fazer uma chuva de ideias, um brainstorming, uma tempestade de ideias, né? Então, como é que vocês vão fazer isso? Você sozinho, ou o seu time, ou uma pessoa que você confia, que está ali ajudando você nas ideias. Se reúnam e tentem colocar quais ideias vocês querem, quais elementos vocês querem, ou quais elementos você quer na sua história. Como assim, Luana? Por exemplo, eu quero 2 personagens. Aí eu escrevo lá num papel, eu escrevo num slide, eu escrevo em alguma ferramenta 2 personagens. Eu quero que seja uma protagonista mulher. Protagonista. Eu quero que seja que a história aconteça numa praça. Eu quero que a história aconteça, eu quero que tenha uma discussão. Você vai colocando todos os elementos que você gostaria naquele curta, naquela produção audiovisual, ok? Você vai colocando ali todos os elementos. Depois que você colocar todas as ideias, tudo que você quer, porque às vezes a gente quer mais do que a gente pode fazer, então depois que vocês colocarem tudo que vocês querem no papel, na tela, enfim, visualmente, vocês vão escolher quais são os melhores elementos. E como é que vocês escolhem esses elementos? Vocês produzem frases. Frases curtas, ok? Frases curtas que vão descrever a visão geral do que vai acontecer ali no nosso curta, na nossa produção. Por exemplo, eu falei protagonista, eu falei praça, e eu falei também que é um dia chuvoso, eu falei que tem uma discussão, eu falei que tem outro personagem, eu falei que tem um livro, por exemplo. Então, você vai transformar isso numa frase, numa descrição. Uma mulher que está numa praça, sentada num banco com seu amigo, discutindo sobre um livro, e começa a chover. Então, se você quer contar essa história, você vai montar ela direitinho. Montou a história? Beleza. Tenta imaginar, tenta visualizar o que vai acontecer a partir daquilo. E aí você vai transformar, a gente transformou ali palavra em frase, e vamos transformar frase em um texto pequeno. Então, o que a gente vai fazer agora? Pega essa frase e você vai implementar essa frase. O que eu quero que aconteça depois que a chuva começar? O que eu quero que eles estejam discutindo antes? O que eu quero mostrar ali visualmente? Pense sempre em visuais. Os visuais, o que eu quero mostrar visualmente naquela cena, naquela história, ok? Então, aí você adiciona, a mulher chegou na praça
encontrou um amigo, os dois sentaram no banco e essa mulher ela estava com um livro. E aí esse amigo, ele fala que já leu aquele livro. E eles começam a discutir em relação ao livro e em relação a como as opiniões são adversas ou não. Enfim, vocês vão dar mais detalhes. Então, é nesse momento que você vai criar uma visão geral do começo, do meio e do final. Então, nessa hora, você vai produzir o que seria mais ou menos uma sinopse, ok? Então, um resumão de coisas que vão estar acontecendo, naquela história. Tudo bem? É basicamente esse o processo até você chegar nisso aqui. Isso é roteiro? Não é roteiro, mas é o pontapé inicial para o roteiro. E aí, o que você faz depois disso? A partir desse momento, você vai revisar essa história. É muito importante que você faça várias revisões. Esse tipo de escrita, né, quando a gente fala de roteiro, é igual escrita de artigo, é igual escrita de coisas acadêmicas, de livros, que precisam de várias revisões. Então, você vai escrever bonitinho, vai fazer as palavras, vai fazer as frases, vai fazer o texto pequeno. Depois você vai reler aquele texto, vai revisar, vai ver se é aquilo que você quer de fato, ok? E é muito importante, lembrando para vocês, é muito importante que vocês não apaguem, não joguem fora o papel, não excluam o arquivo que vocês começaram ali no brainstorming, na tempestade de ideias. Por quê? Porque lá no brainstorming vocês tinham, ou você tinha, a ideia principal do que ia acontecer. E aí, nesse momento que você está revisando, né, revisando esse texto menor, você pode falar, eu tive uma ideia naquela hora que eu queria implementar, que eu acho que daria toda a diferença nessa história. E aí você já jogou fora, já apagou o arquivo, já foi, já era. Ok? Então, nessa situação, você pode até falar, não, eu acho que era mais ou menos isso. Ou você pode até lembrar. Só que, às vezes, o jeito que a gente escreveu naquele momento vai fazer toda a diferença, porque a pessoa que nós éramos naquele momento que nós estávamos reunindo as ideias pensa totalmente diferente da pessoa que já passou por todo o processo, já fez o texto menor, já pensou em outras coisas. Então, muitas das vezes você vai implementar uma coisa de uma forma diferente agora do que se você olhasse as suas anotações, se você olhasse ali o documento e você falasse, não, era isso aqui que eu estava pensando. Então, não joguem fora nenhum documento relacionado a essa produção, relacionado a esse desenvolvimento das suas ideias. Isso é muito importante, ok? E a partir desse texto menor, nós vamos para a parte de produção maior do script, do roteiro. E como é que a gente faz isso, né? O roteiro ele vai exigir um maior detalhamento do que vai acontecer, ele vai exigir um maior detalhamento dos personagens, da cena, do local, tudo bonitinho. E a partir daí a gente vai criar um texto corrido. O que é um texto corrido? Basicamente, um texto corrido é quando você escreve tudo de uma vez só. Geralmente, se você analisar roteiros, você vai ver que a estrutura desses roteiros ela é bem diferente. Então, nós vemos que a gente tem uma diferença muito grande do roteiro para um outro tipo de texto. O roteiro ele é estruturado em cenas. Você descreve a cena, você descreve o diálogo, você descreve as ações. Então, ele é bem separadinho, bem diferente do que seria um livro, por exemplo, um romance, tá? E nesse início é bem interessante que você comece a escrever esse roteiro a partir de uma estrutura mixada, uma estrutura misturada de um romance com um roteiro junto. Nós vamos falar um pouquinho mais disso na próxima aula, mas esse roteiro, esse texto corrido, ele é muito interessante para que você não se prenda tanto
em como você está escrevendo e você foque mais no que você está escrevendo de fato, ok? Para que você consiga perceber as suas ideias, para que você consiga perceber o que exatamente você está escrevendo, qual é a história que você está escrevendo. E aí, após a produção desse texto corrido, você pode produzir a estrutura, colocar a estrutura de um roteiro em si, tá? Bom, gente, essa foi a conceitualização do roteiro em si, né? Da produção do roteiro. E na próxima aula a gente vai falar sobre a parte de escrita de texto corrido, quais são os elementos que a gente vai levar em consideração para escrever esse texto, etc. Ok? Bom, por hoje foi isso. Bye bye, tchau!